Olá, nossa saudação a todos vocês que estão conosco, conectados nesse momento. Saudamos para esse culto que está dentro desse período da Quaresma, nesse dia 7 de março de 2021. Aqui no nosso templo usamos então também as vestes litúrgicas, os talares, a estola, os paramentos, nesta cor lembrando a Quaresma, esse período que antecede a Semana Santa, começando lá na quarta-feira de cinzas e indo então até a Semana Santa com a Sexta-feira Santa do Senhor e Salvador Jesus. É um tempo em que meditamos no sofrimento e na caminhada de Cristo até a cruz. Um dos poetas sacros, com um dos hinos do Inário Luterano, mais especificamente no 85, diz assim: quero, ó Cristo, meditar no teu sofrimento. Do teu trono vem guiar o meu pensamento. Possa eu ver, ó meu Jesus, quão atroz tormento exigiu na infame cruz nosso salvamento. As palavras deste hino, assim como todo esse período da Quaresma, nos fazem pensar no preço que Cristo pagou por nós e também nos levam a refletir com ainda mais seriedade os nossos pecados e a consequência deles na nossa vida, para as pessoas ao nosso redor e também nesse plano de salvação. Por isso é sempre conveniente esse convite sério para que você medite na sua vida, arrependa-se dos seus pecados e busque em Jesus o perdão e a força para uma nova vida. Assim, quero convidar você para o início deste culto com uma oração de pedido de perdão. Ore comigo. Bondoso Deus e Pai, nós lamentamos nossos pecados e no início desse momento de adoração queremos pedir que o Senhor nos prepare, limpe o nosso coração, dando-nos o teu perdão. Nós admitimos que pecamos contra ti por pensamentos, por palavras, por ações e omissões. Nós admitimos que somos a causa do sofrimento de Jesus. E também admitimos que nossos pecados machucam, ferem uns aos outros. Por isso, Senhor, perdoa, restaura e orienta nossas vidas. Nós assim pedimos isso em nome de Jesus Cristo e mediante a sua obra consumada na cruz. Amém. Querido irmão e irmã, se estás arrependido dos teus pecados e se crês em Cristo Jesus como teu Salvador, tenha a certeza que tens perdão, vida e salvação. E com a força do nosso Deus, no seu Espírito, que você consiga andar uma nova vida, uma dedicada vida, querendo andar sem se desviar nem para a direita e para a esquerda, mas no caminho que o Senhor conduz. Que assim seja, na certeza do perdão em nome do Senhor. Eu anuncio esse perdão e digo que realizamos todo esse momento de culto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De imediato, quero convidá-los a acompanharem uma leitura bíblica muito especial do Salmo de número 19, que é o Salmo introito indicado para esse nosso domingo, que é o terceiro domingo na Quaresma. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ainda leio o versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Até aqui a leitura do introito, a leitura do Salmo de número 19. Em preparação às leituras bíblicas, acompanhemos um hino desse tempo de Quaresma, o hino de número 86 do Inário Luterano. Acompanhe. Olá, também saúdo a todos que estão participando deste culto. E esse é um momento especial, um momento de ouvir a palavra de Deus, de sentar
e meditar naquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Temos diante de nós duas leituras bíblicas para este culto. A primeira é da Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 18 até o verso 31. A mensagem da cruz. Acompanhem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De imediato convido você também para ouvir as palavras do Evangelho, a atitude de Jesus diante do templo e diante daquilo que acontecia no templo em Jerusalém. Está relatado no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 até o verso 25. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, literalmente, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Isso está escrito no Salmo 69. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esta é a palavra do Evangelho. E após a leitura nós nos lembramos daquilo que também está escrito: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, somos movidos a dizer: nós cremos em Deus, nós confiamos nele. E hoje eu quero convidar você para, juntos, com as palavras do Credo Niceno, fazermos confissão da nossa fé. Vocês encontram também o Credo Niceno nas liturgias dentro do Inário Luterano, aqui na página 37. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. O nosso Senhor Jesus demonstrou muito amor pela casa do Pai, pelo templo, e por isso ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Também nós, com certeza, sempre de novo podemos dizer: como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. E convido a todos para cantarmos este hino.
Para a reflexão desse momento, a palavra indignação estará bem presente. Por isso eu começo te perguntando, qual foi a última coisa que te indignou? Sabe, quando a gente fica assim, até esbravejando de indignado, o que te indignou? O que costuma te indignar? Bom, eu não sei aí quais são as tuas respostas, mas se pensar um pouco vai perceber que todos nós, por vezes, nos indignamos com coisas supérfluas e simples que nem precisava se indignar. E às vezes tem coisas que nós devíamos nos indignar e não nos indignamos. Compreendem? Por exemplo, às vezes a gente vê injustiças, corrupções e vai se acostumando com esta vida de pecado e nem mais nos indignamos. Isso se torna algo banal. Às vezes nos acostumamos tanto em vermos imoralidades, pecados, que banalizamos isso. Aliás, alguém certa vez disse que quando o pecado é banalizado, ele vira uma iniquidade e devemos cuidar com isso. Mas voltando aqui ao ponto, às vezes devíamos nos indignar e não nos indignamos. Às vezes é um assunto simples e fazemos daquilo uma tempestade num copo d'água. Jesus falou sobre essa distinção com uma frase até jocosa, talvez um ditado popular da época, quando Jesus disse assim: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. É interessante esse texto bíblico, ele está lá em Mateus capítulo 23, versículo 24. Vocês coam o mosquito, quer dizer, dão importância para coisinhas e engolem o camelo, quando que a essência você se perde. Ele estava criticando os fariseus, chamando-os inclusive de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E esse Jesus, que fez essa distinção, usando essa frase aí de coar mosquito e engolir camelo, esse Jesus que é Deus, que conforme diz o texto de hoje, aliás, uma referência interessante, que conhece a natureza humana, esse Jesus se indignou profundamente, intensamente num determinado momento. É o texto de João, capítulo 2, versículo 13 a 25, que é a nossa reflexão aqui. Pessoal, Jesus se indignou muito ali. E eu estou dando essa ênfase até na minha fala, porque vocês veem, ele chegou a fazer com cordas um chicote. Provavelmente chicoteou o chão 2 ou 3 vezes, esbravejou. Todo mundo que estava por ali, de repente, virou-se olhando, o que está acontecendo? Que homem indignado é esse? Diz que Jesus virou as mesas dos cambistas. Logo mais explica o que é essa situação de cambistas e esse local onde tinham tantos animais no pátio do templo. Aqui eu destaco essa indignação de Jesus. Tem até a imagem onde Jesus está aí com o chicote na mão, virando mesas, enfim. Mas qual é o ponto de hoje? E eu quero te convidar a prestar atenção e pensar comigo. A pergunta é, por que Jesus está tão indignado? O que há aqui? O que ele está criticando? O que está acontecendo nesse ponto? E é importante pensar, refletir e analisar isso para as nossas vidas. E o fato é que tudo aquilo que nos desconecta, ou que é um obstáculo para a nossa comunhão com Deus, isso indigna Jesus profundamente. E ele age firmemente contra isso. E vou dizer algo aqui. A religiosidade tem o potencial de se tornar um obstáculo para a relação com Deus. Isso você talvez tenha até que dar uma parada para pensar. Repito, a religiosidade, o exercício da religiosidade, por vezes, se transforma num obstáculo para a nossa verdadeira relação com Deus. Quando nós passamos a confiar mais nos rituais, no ir ou não ir, na presença e no que fazemos ou deixamos de fazer. E esquecemos a essência da presença e do amor de Deus. E é isso que está sendo aqui criticado. E é esse o ponto da indignação de Jesus. E aí vamos ao fato.
Onde é que Jesus se indignou? E vamos relacionar com isso. Mas antes digo de novo, tudo que é um obstáculo para a relação com Deus indigna Jesus. Jesus chegou com seus discípulos, conforme João 13, 2, capítulo 2, 13 e seguintes, ali em Jerusalém. E o que estava acontecendo lá, para você se situar bem aí? Estava acontecendo a comemoração da Páscoa dos judeus. Não a Páscoa que nós comemoramos, né, a ressurreição de Jesus, mas a Páscoa dos judeus, diz o evangelista João. O que era isso? É aquela comemoração lá, desde quando Moisés, com a bênção de Deus, promoveu a libertação do Egito. Lembram que eles passaram o Mar Vermelho, veio as 10 pragas antes e eles alcançaram essa liberdade que Deus lhes concedeu. E todo ano eles comemoravam isso. E esta festa, essa comemoração, tinha a ver com aquele momento em que lá, junto com Moisés, eles usam o sangue do cordeirinho que eles passavam na porta. E a promessa de Deus era, quem usar esse sangue do cordeirinho, o primogênito não vai morrer, não vai entrar à morte. Veja, abro parênteses, já era um anúncio daquilo que o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus faz. Ele tira o pecado do mundo, ele vence a morte. Esse Cordeiro é Jesus. Mas voltando então, eles estavam comemorando essa festa, né? E vinham gente de tudo que é parte, de todas as partes, de todos os territórios, para esse momento da Páscoa. E fazia parte do cerimonial, por exemplo, o cordeirinho, outros sacrifícios, às vezes com pombas ou outros animais, de acordo com aquilo que estava instituído. E por isso, esse pessoal que vinha de longe acabava comprando um animal por ali. E aí vem a descrição do nosso texto. No pátio do templo estavam vendendo animais e tinha mesa de cambistas. Os animais para... O que é essa mesa de cambistas? É que, na verdade, eles criaram um tipo de moeda especial, um dinheiro especial para o templo, para as transações do templo. Porque o dinheiro que eles usavam era do Império Romano, muitos deles oferecidos a deuses, né, a deuses romanos. Então, era considerado impuro aquilo. Criaram, então, um sistema para ter um dinheiro puro. Bom, logísticas humanas. Mas o fato é que parece que o pessoal, então, ia lá, trocava o dinheiro. Agora sim, está puro, não tem mais problema com impureza, como se a impureza não estivesse no coração deles. E aí, então, resolviam lá, compravam um animal e resolviam. Aí, usando uma linguagem popular, era rezar e estava tudo solucionado. Percebem? Uma religiosidade externa, ainda com mecanismos para ganhar dinheiro em torno da fé. E essa religiosidade externa, ela indigna Jesus, porque ela causa uma situação em que a pessoa pensa assim, não, está tudo bem, já resolvi o meu pecado, já fiz lá o sacrifício, está tudo pronto. E não tem o coração e a gratidão e a adoração a Deus, que é aquele que de fato perdoa pecados. E por isso Jesus se indigna tanto. Aliás, essa praticidade dos cambistas, dos animais no pátio do templo, né, me lembra um pouco desses tempos modernos, em que talvez alguém pense assim, bom, basta eu fazer um pix ali, não preciso nem ir na igreja, está tudo solucionado, já cumpri meus deveres. Cuidado com esta religiosidade externa. Jesus a denunciava quando dizia e repetia as palavras de Isaías, dizendo, este povo honra-me com os lábios, faz tudo certinho daqui para fora, honra-me com os lábios, mas Jesus dizia, mas o seu coração está distante de mim. Pensem nisso, pessoal. Esse texto eu coloco aqui a indicação, essa está em Mateus capítulo 15, versículo 8. Outra palavra curiosa é quando Jesus diz, citando Oséias 6,6, misericórdia quero e não holocaustos. Percebem? Então, o problema não é na praticidade, eu até citei o Pix antes, né? Eu mesmo já usei para as minhas ofertas, não é esse o ponto, não é o problema do jeito que se faz, mas do coração que se coloca nisso. Deus não aceitou a oferta de Caim.
Vou pegar alguns produtos da terra e pronto. Há aqui algo que está criando um obstáculo, e é isso que Jesus se indigna, isso ele quer purificar. A história é contada como a história da purificação do templo. Mas o que Jesus quer limpar é a nossa existência, o nosso coração. Porque em 1 Coríntios 6 está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus não estava preocupado com aquele templo, que até é dito ali que demorou 46 anos para ser construído. Jesus ama esse templo, reverencia-o como casa do Pai, casa de oração. Ele chama assim. Mas ao mesmo tempo que ele quer purificar, é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, que é a vida da gente. Tanto que Jesus, quando ele se indigna e faz todas essas coisas e vira as mesas, o pessoal pergunta, com que autoridade tu fazes isso? Que sinal tu tens para nos dar? E Jesus diz assim, derrubem esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E é aí que o pessoal diz, mas demorou 46 anos para construir esse templo, tu quer reconstruir em 3 dias? E João, pelo Espírito Santo, nos ilumina dizendo, mas ele estava falando do seu corpo, que seria morto, sua morte e a sua ressurreição no 3º dia. A sua obra para purificar o templo do nosso coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso vocês perceberem bem o quanto Jesus se indigna com o pecado, com as injustiças, com a falta de fé. E isso deve nos levar a um arrependimento profundo. Por isso, quando você perceber que na sua vida é como se estivesse virando as mesas da sua existência, daquilo que aparentemente você valoriza, quando parece que alguém está com um chicote na mão diante das crises e dificuldades da presente vida, entenda, é Jesus indignando-se contra o pecado que temos preservado em nosso coração e clamando por arrependimento. E bem sabemos, e Jesus sabe mais do que completamente tudo que sabemos, né? Aliás, em João 2, versículo 24, é uma palavra interessante que diz que Jesus conhecia a natureza humana e por isso não confiava nela, porque somos pecadores. E se nós não conseguimos mudar isso que somos, Ele consegue. E por isso Ele não fica parado, Ele se indigna. E Ele vai até o fim, a morte de cruz. Porque se Ele quer vencer esse obstáculo, Ele se fez pecado por nós. Se no momento Ele, com cordas, fez um chicote, Ele depois, na Sexta-feira Santa, permitiu-se ser chicoteado por nós. Ele sofreu por nós. E o que ele queria? Purificar o templo de Jerusalém? Não. Purificar o teu coração. E ele fez isso, gente. Todos os teus pecados em Cristo estão perdoados. E por isso, lá no início eu disse assim, o que causa indignação em você? Lembra que eu comecei perguntando assim? Qual foi a última vez que você se indignou? Pois eu quero convidar que você tenha uma grande indignação, ou melhor, uma admiração por tudo o que Jesus fez. E a partir desta força da obra de Jesus, você se indigne contra as injustiças desse mundo e faça aquilo que Jesus pediu, cuidar e amar uns os outros. Misericórdia quero e não holocaustos, disse Jesus. Compreendam essa frase. Misericórdia quer dizer amor ativo pelos outros, e não religiosidade externa, simbolizada pela palavra holocaustos. Porque se falei em indignação, o único de fato que tem dignação, usando só a palavra, ou tem dignidade para abrir o selo, como diz em Apocalipse 5, o único que é digno de receber honra, louvor e glória, o Cordeiro de Deus, é esse que nos dignifica. E é nele que devemos colocar a nossa fé. Por isso, meu irmão e minha irmã,
que você esteja seguro de que Jesus vai lutar sempre por você e que você esteja atento para as coisas que querem se fazer como um obstáculo para a tua vida com Deus. E tenha certeza que Jesus também estará sempre atento e cuidando e renovando e purificando o templo da tua existência. Que assim seja. Amém. O culto de hoje também acontece em memória à vida da Dona Maria Maron Fanslau. Como vocês podem ver por essa imagem colocada aqui ao lado. A Dona Maria veio a falecer nesses últimos dias, mais especificamente no dia 1º de março, e foi sepultada no dia seguinte. E nesta hora nós agimos em ação de graças por tudo que Deus fez e concedeu à vida da Dona Maria, especialmente pelas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de ter no seu coração o dom da fé e poder celebrar esta fé de tantas maneiras diferentes. Ao fundo das minhas palavras, vocês podem ouvir o hino Ó Guia Nesta Vida, Senhor meu Deus. A Dona Maria caracterizou-se por cantar no coral durante muitos anos, por ter N hinos que gostava muito, mas esse era muito especial. Tinha apreço especial por esta melodia, pelas palavras desse hino. E nós queremos orar pedindo que Deus de fato continue nos guiando nessa trajetória, nós que ficamos, a todos os que se sentem enlutados com o falecimento da Dona Maria. Mas também queremos agradecer pela certeza de que Deus sempre guiou e protegeu ela. Solenemente nós lembramos que a Dona Maria Maron Fanslau nasceu no dia 22 de março de 1931 em Ijuí, Rio Grande do Sul.
filha de Frederico e Ida Maro. Ela foi casada com Edmundo Fanslau, já falecido, com quem teve 3 filhos, Hernani Egon, Elaine Lore e Mauro Alberto. Como eu disse antes, ela veio a falecer no dia 1º de março deste ano, alcançando a idade de 89 anos, 11 meses e 7 dias. Ficam enlutados os 3 filhos, Hernani, Elaine e Mauro, 7 netos, Adriana, Eduardo, Ana Paula, Gabriele, Michele, Guilherme e Gustavo. E também 5 bisnetos, Isabela, Amanda, Bernardo, Maria Cecília e Clara. E demais parentes, muitos amigos e muitos irmãos na fé aqui da Comunidade Cristo, de outros locais. Ela que era tão ativa em diferentes departamentos, segmentos, sempre perseverante no trabalho, na dedicação, no serviço humilde. Por isso nós louvamos a Deus por outras 2 datas. Eu disse que ela nasceu no dia 22 de março de 1931, mas nós louvamos pelo dia 10 de maio de 1931. Sabe por quê? Porque no dia 10 de maio de 31 ela foi batizada. Esta bênção que abre as portas do reino dos céus. E também lembramos do dia 2 de abril de 44, quando ela confirmou a sua fé, ainda adolescente. E por toda a sua vida em que teve a oportunidade de estar em comunhão com Deus, ouvindo a palavra, também na comunhão do altar, a Santa Ceia. Por tudo isso, por toda esta vida concedida a Dona Maria, nos seus 89 anos, 11 meses e 7 dias, quase 90 anos, nós queremos agradecer e orar. E na oração, onde nos dirigimos ao altar, queremos também realizar a oração geral, pedindo não só pelos enlutados, mas por todos nós, pela Igreja Cristã, pela sociedade em geral. Vamos orar. Querido Pai, estendemos nossa gratidão por seres o autor e consumador da fé, o autor e mantenedor da vida. Obrigado, Senhor, pela vida que concedeste a Dona Maria Maron Fanslau. Como há pouco lembramos, colocamos diante de Ti a gratidão pelos 89 anos, 11 meses e 7 dias. Agradecemos pela bênção depositada sobre ela e através dela. Agradecemos pelo dom do seu batismo, pela sua família, pela força e perseverança que lhe concedeu para lutar, criar seus filhos. Obrigado porque ela sempre foi uma testemunha viva da Tua graça e testemunhou a fé entre nós, sempre pronta a priorizar a Tua querida Igreja. Oramos nessa hora em favor dos seus familiares e amigos que sentem a forte dor da saudade e da ausência. Preencha-os com a esperança da vida eterna e de um feliz reencontro no céu. Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória pela salvação que, mediante a obra de Teu Filho Jesus, realizaste por nós. Aceita nosso agradecimento pelas bênçãos diárias em nossa vida. Nada do que recebemos somos de fato merecedores. Tudo o que temos nos concedeste por Tua bondade. Por isso, Senhor Jesus, Tu te importas conosco e nós te agradecemos por isso. Tu lutas por nós, como hoje refletimos a Tua indignação diante daquilo que está errado. E por isso pedimos, venha sobre nós e purifique a nossa casa, a nossa vida, como o Teu templo. Chama-nos ao arrependimento e leva-nos à confiança verdadeira em Ti. Ajuda-nos a respeitar os direitos das outras pessoas, a lutarmos diante das injustiças, a interpretar as falhas dos outros da melhor forma possível. Que as nossas palavras e ações não prejudiquem a vida de outras pessoas,
Aqueles que tiverem seus relacionamentos rompidos, que pelo teu amor e perdão possam ser restituídos. Oramos por aqueles que sofrem nesta hora difícil, por aqueles que passam dificuldades, passam fome, enfrentam pobreza e desemprego. Que na tua misericórdia os ampares e sustentes. Oramos pelos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Nós intercedemos aqui pelo Sr. Norton Rauter, também pela Dona Ruth Rauter, que o Senhor estenda a tua mão e os abençoes. E especialmente pedimos que estenda a tua mão para todos os que vivem as apreensões da pandemia do coronavírus. Fortaleça-os, envia-lhes a cura e concede-lhes a tua misericórdia e perseverança na fé. Aos que lamentam a morte dos seus queridos, conforta-os, para que não percam a esperança e para que confiem na tua promessa de que nunca os deixarás. Também pedimos pela sabedoria, Senhor, sobre cada um de nós, sobre nossos governantes, autoridades, sobre a sociedade em geral, para que cuidem uns dos outros. Por tua misericórdia, motive os cristãos a viverem a vida cristã, a comunhão cristã, em tudo o que fazem, também nas suas ofertas, para sustentar a tua casa, a casa de oração, a proclamação da palavra, que hoje ouvimos na leitura, que tens tanto zelo. Assim, desperta-nos, indigna-nos para aquilo que precisamos nos indignar e coloque-nos em ação, segundo tua vontade. Recebe assim graciosamente nossas orações, ó Deus, pois tua é toda a glória, honra e poder. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, pedindo que ouça, receba cada pedido que está no coração de cada pessoa que participa conosco desse momento. E depositamos isso na tua presença, quando unimos nossas vozes ao dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, com esta bênção estamos chegando ao final desse momento de culto. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, mas quero dizer que temos ainda uma parte para as crianças, logo mais, linkada a este culto. E quero também anunciar que no domingo que vem, dia 14 de março, teremos os momentos de culto aqui na nossa comunidade. Nós estamos com um momento bastante conturbado desta pandemia. Estamos orando por isso, desejando as bênçãos de Deus. Oramos já neste culto e queremos continuar orando. E queremos também respeitar todos os decretos e oferecer momentos em segurança aqui na nossa comunidade. No domingo que vem, a princípio, se os decretos não mudarem, teremos mais uma vez cultos presenciais às 8h30, às 10 horas e às 19 horas. Você pode inscrever-se para participar desses momentos. Também quero lembrar aos membros votantes da Comunidade Cristo que no dia 14, no domingo que vem, temos Assembleia Geral Ordinária e é necessário inscrever-se para participar. Para fazermos de uma maneira bem segura, vamos realizar por meio de uma conferência, videoconferência, uma telereunião usando o Google Meet.
Aí nós vamos passar então o link para que vocês possam participar, a gente possa resolver nossos assuntos de maneira segura também do ponto de vista sanitário. Eu quero também lembrar que durante a semana temos diferentes atividades, entre elas eu destaco o estudo bíblico online, que você pode participar e interagir aqui pela página do Facebook, nas quintas-feiras, às 19h30. Eu quero convidá-los a permanecer conosco agora com a palavra da Escola Bíblica Infantil, a Escola Dominical, uma palavra para as crianças e também para as famílias. Entre elas, um convite para que vocês tragam aqui para a igreja ou a secretaria aqueles ovinhos para se preparar uma árvore de Páscoa, que é um pouquinho diferente. Então, quem puder participar, queremos interagir dessa maneira com toda a comunidade, preparando-nos para a Páscoa. Logo mais, nas palavras da Escola Bíblica Infantil, da Escola Dominical, teremos também orientações nesse sentido. Acompanhem e um bom domingo para todos vocês. Olá, criançada! Tudo bem? Vocês gostam de comemorar a Páscoa? Sabiam que de hoje faltam 28 dias para que a Páscoa deste ano chegue? Quando a gente espera pelo Natal, nós conseguimos ver vários sinais. As casas são decoradas, as cidades, os shoppings, usam-se coroas, laços, a árvore de Natal. As músicas de Natal tocam em muitos lugares. Mas e quando a gente espera pela Páscoa? Será que nós conseguimos ver sinais também? Antes de falar sobre estes sinais da Páscoa, eu queria lembrar para vocês de uma história que está lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38, que conta de uma vez onde algumas pessoas pediram para Jesus sinais do seu poder. Eles queriam ver Jesus fazer um milagre, queriam ver Jesus curar pessoas, levantar paralíticos, queriam ver milagres de Jesus. E Jesus ficou irritado e triste e disse que o único sinal que eles veriam seria o sinal de Jonas. E eu pergunto para vocês, do que Jesus estava falando quando se referiu ao sinal de Jonas? Vamos relembrar a história de Jonas? Assistam o desenho animado que vai passar agora. Jonas era um profeta do Senhor e levava a mensagem de Deus para os povos da terra. Ele levava a mensagem com alegria e com muita sabedoria. Um certo dia, Deus falou para ele ir até Nínive para levar a palavra para um povo muito rebelde. Mas Jonas sabia que o povo de Nínive era um povo muito rebelde e não merecia o perdão de Deus e se recusou a levar a mensagem. Então Jonas fugiu de Deus e foi para uma cidade chamada Jope. E lá avistou um navio que estava de partida, pagou a passagem e foi embora. Jonas então desceu ao porão do navio, se deitou e dormiu um profundo sono. Mas Deus enviou uma tempestade que sacudiu o navio por causa da desobediência de Jonas. E os tripulantes começaram a clamar cada um para o seu Deus, para ver se a tempestade cessava. O capitão do navio encontrou Jonas dormindo e o acordou para clamar também ao seu Deus. Mas Jonas explicou que a tempestade era culpa dele, porque fugiu de Deus, e pediu para eles jogar ele no mar, que a tempestade iria passar. Então jogaram Jonas no mar. Tibum! Jonas foi para o fundo do mar. Mas inesperadamente veio um grande peixe e engoliu. E
o profeta ficou na barriga do peixe durante 3 longos dias. Então Jonas se arrependeu e clamou a Deus das profundezas do mar. E Deus ouviu a sua oração e ordenou o peixe para ir para a superfície da água. E o peixe vomitou Jonas na areia da praia. E pela misericórdia de Deus, Jonas ganhou outra chance e voltou a levar a mensagem do Senhor outra vez. Relembraram a história do profeta Jonas? O que será que era o sinal de Jonas, de que Jesus falava lá no livro de Mateus? Ele estava falando que do mesmo jeito que Jonas passou quase morto por 3 dias na barriga do grande peixe, assim Jesus, ele mesmo, ficaria sepultado por 3 dias. O sinal de Jonas é o sinal do poder de Deus, o poder de Jesus sobre a morte. Ele iria morrer, mas iria ressuscitar. E essa notícia é maravilhosa para todos nós. Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Deus, muito obrigada porque revelaste o teu poder vindo ao mundo, padecendo, sofrendo, morrendo e especialmente ressuscitando. Porque com tua morte e ressurreição conquistaste um lugar para todos nós junto de ti no céu. Em nome de Jesus, amém. Mas agora eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre um sinal de Páscoa que é utilizado por algumas pessoas, a árvore de Páscoa. Ela é assim, ó. Já ouviram falar? Já viram uma delas? Pois é, ela é bem diferente da árvore de Natal. A árvore de Páscoa é um galho seco que representa todo o sofrimento, toda a dor, representa a morte de Jesus. Mas ela é enfeitada com ovos decorados, ovos que representam vida, que representam a nova vida em Jesus. E eu tenho um desafio para a nossa comunidade para este ano. Eu convido a todos que tiverem vontade que façam ovinhos decorados para que nós possamos montar a nossa árvore de Páscoa aqui na igreja. Cada família pode preparar aí na sua casa ovinhos de Páscoa vazios mesmo, não precisa encher com nada, mas decorem ele, pintem, usem a criatividade e façam isso até o dia do Domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. E quando estiverem com os seus ovinhos prontos, decorados em casa, tragam aqui para a igreja. Nós vamos fazer uma árvore de Páscoa parecida com esta, bem bonita, para decorar a nossa igreja no domingo de Páscoa, ok? Vou esperar os ovinhos que vocês vão fazer. Espero que eles fiquem bem bonitos e que a gente possa fazer uma linda árvore de Páscoa para a comunidade de Cristo, ok? Aguardo então. Um abraço para todos vocês, se cuidem e até breve. Tchau, tchau!